Então, vamos lá. Essa primeira parte da nossa parte de hoje é sobre esses anúncios recentes da OpenAI de 6 de novembro. Os anúncios têm assuntos bastante interessantes, novos, e eles mudaram um pouquinho a API da OpenAI. OpenAI é quem está por trás do ChatGPT, eu acho que eu não preciso entrar em muitos detalhes aqui, todo mundo está acostumado com a OpenAI. O que nos motiva a olhar esses anúncios da OpenAI com mais detalhe? É que até 2 anos atrás, até aparecer o ChatGPT, os problemas tradicionais de linguagem natural eram tratados por modelos diferentes. Então, tinha uma rede neural profunda para fazer tradução de máquina. Tinha lá um CSLTM, sei lá, um outro modelo de rede neural para fazer sumarização de texto. Então, os problemas que há muitos anos eram tratados até bem pouco tempo atrás com modelos específicos, né? Então, como eu estava comentando, eu já li dezenas de papers sobre extração de entidades nomeadas. Isso aqui é aquele problema que eu falei, né, do Pão de Açúcar está localizado no Rio de Janeiro. Então, nessa frase eu tenho que identificar duas entidades nomeadas, o Rio de Janeiro e o Pão de Açúcar. E olhar, o Pão de Açúcar está localizado no estado do Rio de Janeiro, o que sobra no meio da frase? Está localizado em. Então, isso que sobra no meio das duas entidades nomeadas vai induzir, ou vai ter que ser identificado como sendo relacionamento entre as duas entidades. Então, eu li dezenas de papers sobre um modelo ou outro para fazer extração de entidades nomeadas, li uns 4 papers, pelo menos, que eles tinham um modelo único para fazer extração de entidades nomeadas e extração de relacionamentos, mas sempre eram modelos diferentes, né? O que aconteceu quando a OpenAI lançou o ChatGPT é que o pessoal começou a perceber que os modelos linguísticos grandes, os LLMs, eles são capazes de resolver todos esses problemas de uma forma extremamente mais simples, né? Então, em vez de você ficar fazendo um modelo diferente para cada um desses problemas, você pega uma LLM e faz ela funcionar para resolver aquele problema. Para vocês terem ideia, há uns 2 anos atrás, a gente escreveu um paper sobre identificação de sentenças judiciais. O que aquela sentença estava dizendo? Bom, isso é um problema bastante confuso, então a gente reduziu o problema a identificar o que seria os danos morais, essas coisas. Levou meses para conseguir criar modelos para extrair dados morais, dados materiais, essas coisas. Levou muito tempo, deu muito trabalho. Esse ano a gente fez uma coisa, pegou os mesmos dados, os mesmos problemas e usamos a OpenAI, essencialmente o ChatGPT, digamos assim. Em uma questão de uma semana, a gente fez a mesma coisa que levou meses há 2 anos atrás. Então, não é só uma questão dessas LLMs serem muito poderosas. Elas são uma ferramenta que facilita terrivelmente a vida de quem está tratando de linguagem natural, como, por exemplo, interpretar sentenças judiciais, né? Então, são, digamos assim, uma revolução no tratamento de linguagem natural. Agora, a ideia de uma LLM não é nova. Indo para trás, um pouco antes de 2018, você tinha um ancestral do ChatGPT, que era o GPT. O GPT era um modelo de Generalized Purpose Transformer, era um modelo genérico, um LLM genérico que o pessoal desenvolveu há bastante tempo. O BERT é mais ou menos a mesma coisa, desenvolvido pelo Google. Eu acho que vocês usaram o BERT em algum momento. Eu lembro de ter algum código que tinha lá de chamar o BERT. Eu acho que daqui a pouco eu me lembro. Mas o BERT é bastante antigo e ele não é um modelo muito grande, é um modelo que a gente já consegue trabalhar. Trabalhar significa carregar o modelo e ajustar os parâmetros do modelo para uma tarefa ou outra. Mas ele é já bastante grandinho. E aí começaram
as modificações, o GPT-2, o GPT-3, esse Roberta, Dilbert, que por aí afora são variantes do BERT. E a Google lançou, lá por meados de 2020, um modelo extremamente grande, que é o T5. O T5 eu nunca consegui trabalhar. Ele é tão grande que não dá para a gente carregar em máquinas, mesmo que sejam servidores muito grandes, locais. Ele é muito, muito grande, né? Esse GPT-3 aqui, na verdade, é o ancestral do... Ancestral não, essencialmente um modelo usado no ChatGPT. Só que o que eles fizeram foi pegar o GPT-3, que é um modelo linguístico genérico, e treinar aquele modelo para seguir instruções. Tá? Seguir instruções significa você ter um chat, aí você coloca alguma informação, alguma instrução no chat e o modelo responde baseado naquela diretiva. Eu vou mostrar para você daqui a pouco geração de SQL feito dessa forma. Tá? Então, esse GPT 3.5 que está por trás do ChatGPT nada mais é do que esse GPT-3, que já existia há algum tempo, né, ele é anterior a 2021, é treinado para seguir instruções. Instruction Following Model, ele é um chat model. O Lambda, que é um pouco anterior, um pouco não, é bastante anterior a esse, é um modelo que a Google desenvolveu, que estaria por trás do concorrente do ChatGPT da Google, que é o Bard. Bom, esses modelos aqui são proprietários. Esse aqui é da OpenAI, esse aqui é da Google. Bom, lá por fevereiro, isso aqui, esse data aqui, 30 de novembro de 2022, é a data que o ChatGPT foi lançado. Então, ele foi lançado há praticamente um ano atrás. Tá? Bom, e no começo desse ano, a Meta, né, o Facebook, lançou o modelo deles, o Llama. Esse Llama é aberto, ou era aberto, né? Mas tinha algumas restrições do que você podia fazer com ele. Um pouco depois do 3.5, do anúncio do ChatGPT, a OpenAI lançou o GPT-4. O GPT-4 é um tanto melhor que o GPT 3.5, mas você só tem acesso a ele no ChatGPT pago, né? Que é o GPT, o ChatGPT Plus, ou a interface da OpenAI, né? Bom, aí isso tudo você repara que é uma espécie de corrida, né? Janeiro, novembro, fevereiro, março, isso aqui foi bem seguido um no outro. Em maio, o Google finalmente lançou o Bard com um outro modelo chamado PaLM-2. Logo em seguida, em julho é agora, né? Em julho desse ano, né? Alguns meses atrás. A Meta lançou o Llama 2. O Llama 2 é o Llama mais refinado e open source. Vocês podem usar o Llama 2 para construir a sua aplicação. Tá? Bom, o que motiva a nossa discussão é que há duas semanas atrás, a OpenAI lançou uma série de produtos, inclusive um GPT-4 melhorado. Então, isso aqui tem avançado muito, muito rápido. A gente acaba tendo que mudar esse curso enquanto ele está sendo feito, né? E é o que está acontecendo agora. Então, o que foi anunciado exatamente pela OpenAI que causou um certo frisson? Bom, a primeira coisa que eles lançaram foi uma versão nova do GPT-4. Dito assim, GPT-4 Turbo com 128K de contexto. Bom, isso faz uma diferença enorme. O preço do GPT-4 também caiu a quase um décimo do que era, o que também faz uma diferença enorme. Mas tem outras coisas aqui interessantes que eu vou comentar com vocês. Então, esse GPT-4 Turbo, primeira coisa, se vocês olharem aqui, esse GPT 3.5, que está por trás do ChatGPT originalmente, e o GPT-4, eles foram treinados até setembro de 2021. Então, esses dois modelos linguísticos aqui
não sabem nada, não capturam nada, não viram nada de qualquer coisa que tenha sido colocado na web depois de setembro de 2021. Tá? Bom, isso é uma limitação chata. O que acontece com o GPT-4 Turbo é que eles retreinaram o GPT-4 acrescentando dados disponíveis na web até abril de 2023, até uns 6 meses atrás. Abril mês 4, até 6 meses atrás. Então, trouxeram o GPT muito mais próximo da realidade. Essa questão dele ter como está escrito aqui, uma janela de 128K, é muito bom. O GPT 3.5 tem uma janela de 4K. Significa que quando você interage com o modelo, você pode passar informação numa coisa que a gente chama de prompt. Então, o GPT 3.5 deixava você passar informação que ocupasse 4K. 4K aqui não é 4K bytes, 4K bits, é 4K token. Token, se vocês lembram do começo do curso, é aquela ideia de que você pega uma frase e picota a frase em pedacinhos, cada pedacinho é chamado um token. Então, não é nem muito claro o que significa 4K tokens, né? 4K tokens, seja lá o que for, que o GPT 3.5 admite. Passando o GPT-4 para 128K, é uma mudança gigantesca. Literalmente, se você tiver 300 páginas de texto, esse é o exemplo que eles dão, se você tiver um texto de 300 páginas, você pode colocar o texto inteiro dentro do prompt. Então, se vocês quiserem responder perguntas em linguagem natural sobre uma dissertação de mestrado, ou uma dissertação de doutorado, ou um livro que tenha menos de 300 páginas, você simplesmente põe o texto inteiro dentro do prompt do GPT. Isso é uma mudança enorme, enorme, faz uma diferença danada para quem está programando. A outra questão que faz uma diferença danada é o preço. Eu falei 10 vezes, mas não é 10 vezes. O preço do GPT-4 é 3 vezes menor do que o GPT-4 anterior, do ponto de vista do que você passa de entrada para ele. Então, o número de tokens de entrada e o número de tokens de saída, eles estão taxados de maneiras diferentes. Então, o número de tokens que você passa para o GPT-4 caiu pelo 1/3 do preço. O número de tokens que ele gera ficou pela metade. Isso aqui é substancial quando você tem um volume grande de interações com o modelo, né? Esse que está num ponto de diferença daqui é o nome oficial do modelo. Então, quando vocês estiverem na interface da OpenAI e chamarem um dos modelos, vocês têm que se referenciar a esse novo modelo com esse nome. 11/6 é 6 de novembro, né? Fácil de guardar. Então, isso aqui é uma mudança de jogo, no sentido de que você limita aquilo que você pode interagir com o modelo e ele é muito mais barato. Aí tem mais umas outras coisas que, se vocês entrarem na interface, entrando na interface do OpenAI, tem algum lugar aqui que eu vou dizer para vocês como é que entra na interface. Se vocês entrarem na interface na API do OpenAI, né, ali no cantinho esquerdo tem uma coisa que é Assistance. Isso aqui é bem interessante. Eles conseguem fazer coisas bem interessantes. Uma delas é interpretar texto, né? Interpretar texto escrito em Python. Tá bom, isso aqui é interessante de ter, mas enfim. A outra coisa que é muito mais interessante, do meu ponto de vista, é a questão de retrieval, recuperação. Quando você hoje, ou até antes do dia 6, tinha que interagir com o ChatGPT e você tinha uma quantidade grande de texto, a maneira de fazer isso era você pegar o texto, picotar o texto, criar esses tokens, pegar cada token e transformar o token num vetor. Isso chama-se embedding. A gente não precisa saber como isso é feito automaticamente na interface. Então você pega essas tokenizações, o embedding do texto, pegava isso e jogava num banco de dados vetorial.
Vector Database é uma coisa que hoje em dia está bem popular por causa disso. É um banco de dados específico, ele só consegue trabalhar com vetores. E ele só tem uma operação. Você dá um vetor e ele recupera todos os vetores próximos daquele. Ele te devolve. Então, quando você tinha muito texto para trabalhar, um monte de documentos, você tinha que picotar esses documentos, transformar tudo em vetores e guardar esses vetores num banco de dados separado da interface da OpenAI e aí combinar o acesso a esses vetores com o acesso que a LLM poderia oferecer. Isso tem um nome específico, RAG, que seria uma das coisas que eu pediria para vocês trabalharem, mas hoje você não precisa, na interface da OpenAI, se preocupar em ter um banco de dados separado. O próprio ChatGPT, ou o GPT, ele faz isso para você. Tá? Então, ficou muito mais fácil você trabalhar com texto. Tá? Bom, então, para mim, isso aqui foi uma mudança de paradigma. A outra questão muito interessante é esse outro modelo que eles chamam de GPT-4 Turbo com visão, e esse modelo com esse nome aqui. Tá? O que que isso aqui é interessante? Bom, você pode dar uma imagem para o GPT-4 passar na interface da OpenAI uma imagem e ele vai usar essa imagem para fazer recuperação da mesma forma que você iria passar texto e ele recuperar coisas. Então, por exemplo, se você quiser tiver um produto e você colocar a imagem da embalagem do leite ninho ou qualquer outra coisa assim, ele vai te dizer o que que é aquela imagem. Então, ele pode gerar uma das aplicações, né? Ele pode gerar captions automaticamente ou descrições automáticas das imagens. Isso é extremamente interessante. Você pode criar uma aplicação que ajuda pessoas com baixa visão ou a cegos, deficientes visuais em geral, identificar os objetos automaticamente. Isso é uma aplicação, isso aí tem aplicações interessantíssimas. Tá? Não experimentei ainda para ver o quão bom isso aqui é, mas é muito interessante. Bom, aí tem umas outras coisas que são um pouco mais exóticas, né, digamos assim, mas que são igualmente importantes. A primeira coisa é o seguinte, eu comentei com vocês que o GPT-4, onde é que está isso? Aqui, que o GPT-4 foi treinado para eventos até abril de 2023. Aí, imagina que você tem uma coleção de documentos, os seus documentos pessoais, por exemplo, que são desse ano. Eu quero indexar todas as teses da PUC do ano de 2023. Eu poderia fazer isso fazendo fine-tuning, adaptando ligeiramente o GPT-4 para ele poder usar o texto dessas, no meu exemplo, dessas teses e dissertações da PUC de 2023, da mesma forma que ele usa o texto da web para o qual ele foi treinado até abril de 2023. Então, fine-tuning significa você pegar um modelo e ajustar o modelo com informação adicional. Vocês não precisam entender muito bem como é que o fine-tuning funciona, porque tem funções para isso. Você, numa linha de código, você faz o fine-tuning funcionar. Acontece que até 6 de novembro, vocês só conseguiam fazer fine-tuning na versão anterior do GPT, só no GPT 3.5. O GPT-4 não estava aberto a fazer fine-tuning. Com essa mudança, ele passou a estar disponível para fazer fine-tuning. Então, eu posso acrescentar, pensar assim, acrescentar um pouco de informação adicional específica a um propósito, a um domínio de discurso, ao GPT-4 com essa opção de fazer o fine-tuning dele. Isso ainda está em experiência, né? Bom, aí tem uma outra coisa que eu não sabia que
eles ofereciam, a Google já oferecia isso há algum tempo com o Burn. É você pegar um GPT-4 e fazer o GPT-4 funcionar com seus dados. Mas não é fazer um fine-tuning ou uma mudança ligeira no GPT-4. É retreinar o GPT-4 completamente nos seus dados. Como é que você faz isso? Bom, você, na verdade, tem que contratar o OpenAI e a sua equipe de informática da sua empresa, junto com a equipe da OpenAI, retreinar ou treinar do zero o GPT-4 na sua coleção de documentos. Ora, por exemplo, a Petrobras tem milhões de documentos de engenharia. É muito difícil você indexar esses documentos de tal forma que a gente possa fazer consultas em linguagem natural. Isso não é possível. Com essa opção aqui, a Petrobras poderia contratar o OpenAI e ter o seu próprio GPT-4 em cima da sua coleção de documentos, sejam quais forem os documentos. Isso só faz sentido para empresas muito grandes que têm um número muito grande de documentos. Uma firma de advocacia muito grande poderia ser eventualmente um cliente desse. Eles não falam quanto custa, isso deve custar uma fortuna, né? Porque você está usando um poder computacional imenso e está usando a própria equipe deles para fazer isso. Mas é uma janela extremamente interessante. Bom, aí tem uma outra coisa que eu achei bem interessante. Eu comecei a brincar com isso, mas não fui muito longe, que é você criar o seu próprio chat GPT. Não é fazer um fine-tuning do modelo que está por baixo. Você deixa o modelo que está por baixo quietinho e cria um chat específico para uma aplicação com a cara do chat GPT. Tá? Então, essa foi a interface que eu achei, né? Por aqui, por esse URL, vocês chegam na interface da API do OpenAI. /create, você vai direto lá na parte de criação. Mas não tem muito problema. Se vocês entrarem direto aqui, vocês vão bater numa tela parecida com essa, onde já tem alguns GPTs pré-programados que eles fizeram como exemplo. E se vocês clicarem aqui no maisinho, crie o seu próprio GPT. Quer dizer, ou seja, a sua versão customizada no ChatGPT para uma coisa ou outra. Aí vocês clicam ali e vão parar numa interface conversacional, que é a interface do próprio ChatGPT, onde você interage com o modelo para criar alguma coisa. Então, eu fui lá e disse o seguinte: olha só, eu quero. Onde é que está isso? Aqui. Eu quero criar um especialista em escrever código SQL. Aí o sistema responde: legal, então tá bom, vou lá. Me sugere um nome para o GPT, sei lá, GPT, sabe do GPT, tudo bem. Aí ele começa já a preparar o que seria o sábio em SQL. Então aparece essa interface aqui. Aí você clica no, bom, tá bom, vamos ver como é que a gente estrutura uma interface complexa. Ele vem com essa resposta aqui. Isso aqui era a interface, eu cliquei aqui, eu escrevi aqui na mensagem, que tal estruturar uma consulta complexa em SQL? E aí ele vem uma explicação aqui extremamente razoável de como é que você deveria criar uma consulta. A coisa continua, viu? Uma só aqui não. Uma sugestão bastante razoável de como uma pessoa deveria estruturar uma consulta SQL complexa. Isso não fui eu que escrevi, não. Isso aqui é a resposta do sistema, tá? Daqui para baixo, tudo isso aqui é a resposta do sistema. Eu não explorei muito mais isso, mas me parece ser algo muito interessante. É tão interessante que eles criaram a noção do Store. Como tem a Apple Store ou sei lá o que Store, Samsung Store, seja lá o que for, eles criaram a GPT Store. Então você pode criar o seu GPT
seguindo esse caminho que eu mostrei, e colocar esse GPT no store dele e eventualmente ganhar dinheiro. Isso até fim de semana passado não estava disponível, né? Hoje eu não testei, não sei se já está disponível. Mas a ideia é bem interessante, né? Já que você pode criar um GPT novo, ou seja, um chat GPT diferente, que tal guardar isso em algum lugar e disponibilizar para quem quiser usar, de graça, pagando, seja lá como for. Bom, o que motivou essa aula e o que motivou essa mudança no final desse curso é que eu não tinha certeza quais eram as implicações na interface da OpenAI em cima dos exemplos. Então, eu fiquei preocupado em dar para vocês tarefas que depois acabassem sendo uma confusão grande porque a interface mudou. Eu tenho dezenas e dezenas e dezenas de exemplos de uso da OpenAI, porque eu assino um blog desses aí, eu vou guardando os exemplos que eles passam. Então, a minha ideia original era selecionar algumas coisas desses blogs, de como você desenvolve aplicações em LLMs, e de olha que sigam essa sugestão daqui. O que seria muito fácil, porque a sugestão tem todo o passo a passo de como é que você coloca o código para funcionar, mais ou menos como o livro que a gente adotou, né? Mas no final eu achei que podia dar um pouco de confusão, preferia eu mesmo falar. Mas não mudou muito. A interface a API do OpenAI, depois do anúncio, não mudou grandes coisas, né? A interface é bastante bem documentada, tá? Como é que funciona isso? Vocês entram lá na interface, a primeira página que aparece é isso que está aqui. Então, o que que tem? Tem um tutorial, como você usa a interface, como é que você escreve código e passa para o GPT, e um bando de exemplos. Esses bandos de exemplos são bem simples e bem interessantes. Então, você clica aqui nos exemplos, ou se vocês quiserem, dentro da interface, aqui é a cara da interface, tá? Aqui tem uma porção de funcionalidade e em cima fica a documentação, que é muito boa. Esse sistema tem uma documentação muito bem escrita, né? Bom, o Reference Guide da API e uns exemplos. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês é só uma parte, tem 3 vezes mais do que isso. Então você clica aqui nos exemplos e aí tem a opção de coisas pré-programadas. Por exemplo, vocês podem clicar aqui no. Onde é que está isso? Não aparece aqui, mas um desses exemplos que tem é para gerar SQL. O que é gerar SQL? É aquela história de, como é que chama? Questão de prova. O professor te dá o esquema conceitual do banco de dados, dá a especificação da linguagem em linguagem natural e pede para você escrever o select. Nota que o que você passou na interface da OpenAI não é nada. Isso aqui é o padrão para você chamar o chat completion. Então, o que você está dizendo aqui é que você vai usar o GPT-4 para completar uma tarefa. Onde é que está completar essa tarefa? Isso aqui é o prompt, o que você passa para o LLM. No prompt, você está passando informação adicional, que é esse troço que tem no jogo da velha. Isso que está aqui, no fundo, é contexto. Eu vou gerar a consulta em SQL, mas para qual banco de dados? Então, você passa o esquema do banco de dados aqui, termina com a consulta em linguagem natural que você quer traduzir e escreve select. O que você está dizendo com esse select aqui? Para o sistema completar a tarefa. Completar que tarefa? Bom, tarefa de gerar o SQL. Então, esse SQL aqui, a propósito, está certo. É um SQL para o Postgres. Então, ele gera a lista do nome dos departamentos que empregam mais que 10 empregados nos últimos 3 meses. Isso aqui não é tão simples assim, porque você tem um group by por nome de departamento, tá? Eu não disse
qual era a chave de cada uma dessas tabelas. Então, a chave do departamento deve ser ID, mas ele não sabe disso, então ele assumiu que a chave do departamento é nome, o que é bem razoável. Então, isso aqui é uma suposição assumindo que a chave de departamento é o nome do departamento. O having count é bastante simples. Então, esses joins aqui são bem simples, né? Ele supôs que esse ID aqui, desculpe, esse department ID daqui é uma chave estrangeira para departamento e ID é a chave primária do departamento. Então, ele, quando escreveu esse primeiro Johnny aqui, ele estava pensando, ele que eu digo a LL, né, o GPT-4, estava pensando que isso aqui era a chave estrangeira. Da mesma forma, quando você faz o join de departamento, tem um join do salary payments, que é isso aqui, com é, o empregado. Sim, você quer saber o salário do empregado. Então, esse ID aqui, esse employee ID é a chave estrangeira para esse ID. Então, aqui tem implicitamente duas chaves estrangeiras que ele começou a descobrir. E aí foi, né? Gerou esse SQL. Um outro exemplo, então, isso aqui é o que eu vou explorar daqui a pouco, um pouco mais de detalhe. Eu vou mostrar para vocês o quanto bom o GPT-4 é para gerar SQL desse jeitinho que eu mostrei para vocês, né? O prompt tem um contexto que é o esquema conceitual, escrito aqui numa forma simplificada, e a consulta de linguagem natural. Agora você pode fazer um monte de outras coisas. Isso aqui é o mesmo, esse chat completion aqui é a mesma coisa que tem aqui. Só que aqui eu estou usando o GPT 3.5 Turbo só por farra, né? Esse aqui, o 3.5 Turbo, é o por trás do chat GPT. Esse aqui é o que está por trás do chat GPT Plus, do pago, né? Bom, aí eu quero a seguinte tarefa. Eu dou para vocês, dou para o LLM uma porção de frases e um exemplo de como eu quero que ele extraia dessas frases texto estruturado. E, espantosamente, ele faz certo, né? Esse nem sei o que é isso, squeezels that grow there which are purple and taste like candy. Então ele diz puzzles, purple, candy. Porque aqui eu disse fruta, cor e sabor. Então, ele sabe, o GPT 3.5, esse troço aqui, que eu não faço a menor ideia do que seja, é uma fruta. Purple, ele sabe que é uma cor. E candy, tastes like candy. Então, o sabor é candy. E ele sai por aí extraindo das frases, trechos da frase, que ele identifica como sendo possíveis nome de fruta, nome de cor e sabor. E cria essa tabela que está aqui embaixo. Depois vocês, com calma, podem olhar para esse texto cumprido aqui e descobrir que isso daqui faz todo sentido do mundo. Isso é bastante interessante, que você pode estruturar texto em tabelas, ou extrair informação de texto de forma de tabelas. Outra coisa que eu achei espantosa é computar complexidade de funções. Está certo que aqui tem um código basic, né, um alinhamento de loops, né, então a complexidade é o produto das duas coisas, né? Mas ele responde isso, certo? Então, o GPT, aqui foi o GPT 3.5 Turbo, ele foi treinado em resolver pequenos problemas. Por acaso, esse é um deles que ele consegue resolver. Isso é totalmente automático, a partir da informação que está capturada nesse modelo aqui. A outra coisa que a gente já usou bastante é extrair palavras-chave, tá? Então, eu dou esse texto grande aqui sobre cerâmica dos povos nativos da América do Norte,
e eu quero que ele extraia palavras-chave. Aí tem aqui uma coleção de palavras-chave, e, de novo, se vocês olharem esse texto, elas fazem sentido. Agora, tem uma coisa aqui meio estranha. At lower temperature, picks keywords from the text. O que significa isso? Tem um parâmetro do GPT que é a temperatura. Bom, esses Large Language Models, eles não são deterministas. Eles podem variar a resposta. Então, quando você dá uma temperatura muito baixa, zero, o GPT 3.5 ele vai tentar ser determinista. O que significa isso? Você passar a mesma entrada, ele vai te dar a mesma saída. Então, extrair palavras-chave com uma temperatura de zero, ele vai tentar extrair palavras-chave apenas do texto. Se você der uma temperatura alta, 0,8, 0,9, aqui está 0,5, ele vai extrair palavras-chave do texto e procurar sinônimos daquelas palavras-chave. Então, você pode extrair palavras-chave e gerar sinônimos se você tiver passado como parâmetro uma temperatura alta. Isso é automático, é só mudar esse parâmetrozinho aqui. Isso eu achei bem interessante. Tá? Outra coisa que eu tinha comentado com vocês lá no começo da apresentação, que uma das tarefas típicas de processamento de linguagem natural é análise de polaridade, de tendência, o nome que vocês queiram dar, de sentiment analysis. Esses GPTs fazem isso automaticamente. Então, você pode passar de novo, eu estou passando o Chat Completion, que é a mesma coisa que tem na interface do Chat GPT, e estou dizendo que é o seguinte, olha, sistema, ou seja, GPT, você, LLM, eu vou te dar um tweet e a sua tarefa é classificar o sentimento, a polaridade desse tweet em positivo, neutro ou negativo. Então, instruir o LLM para fazer alguma coisa. Isso aqui é interessante no ChatGPT. É o uso do ChatGPT para completion. E aí eu passo o que eu quero que ele classifique. I lost the new Batman movie. E ele vai responder como positivo. Então, isso aqui é uma instrução para o sistema, e isso aqui é uma instância do que eu quero que ele faça. Aí você pode começar a passar mais tweets e ele vai te respondendo a classificação. O que eu precisei para fazer isso aqui? Literalmente nada. Eu só precisei explicar, ou explicar não, direcionar o ChatGPT para fazer alguma coisa. Vocês podem testar isso na interface do ChatGPT direto. Eu não precisei treinar modelo nenhum, eu não precisei pegar massa de teste, eu não precisei fazer coisa nenhuma. Eu simplesmente uso o modelo direto. Então, é um exemplo, isso aqui é um exemplo claro de que esses LLMs economizam uma quantidade de tempo enorme. Basta usar a capacidade deles para resolver um daqueles problemas. Claro que eles não fazem milagre, mas pelo menos para essas coisas eles servem. Aí tem uma outra coisa que eu sugeria, não sei quantos de vocês falam inglês fluentemente, mas mesmo para quem fala inglês fluentemente, é bom a gente, de vez em quando, dar uma olhadinha naquilo que escreve. A gente está acostumado a usar o proof lá do Word, que é bastante bom. Tem um Grammarly, que é muito melhor. O Grammarly implica com voz passiva, com razão, né? Então você escreve no texto, ele vai pegar tudo porque é voz passiva e mandar você mudar para voz ativa e um monte de outras coisas, vírgulas fora do lugar, por aí afora. O ChatGPT faz isso também. Você pode escrever em inglês dessa forma aqui, como por exemplo, eu vou fornecer para vocês, aliás, uma outra coisa, vocês podem escrever essas diretivas em português, viu? Ele entende português, ou chinês, ou qualquer outra coisa. Eu vou dar para você afirmações ou frases ou sentenças, e a sua tarefa é converter essas frases para um inglês padrão. Aí eu dou para ele, she know went to the market.
Ele responde: "She did not go to the market." Ele não só detecta erro de grafia, ou ortografia, ou vírgula, ou coisa parecida, mas ele gera as frases corretamente. Isso aqui é muito bom, porque vocês podem pegar um texto escrito em português, por exemplo, e pedir para ele melhorar o texto. É uma maneira da gente aprender a escrever bem. Ele é um ótimo escritor. Então, quando a gente diz, pô, usar isso aqui, não sei o que e tal, usem. Usem, porque isso aqui é muito bom. Né? Melhor usar uma ferramenta dessas e começar a escrever numa linguagem decente do que continuar escrevendo mal. Né? Então, uma ferramenta extremamente interessante. Usem. Bom, só para terminar essa parte da apresentação, a minha sugestão, vocês nunca abriram um account lá na OpenAI, vocês podem abrir um account não pago, tem umas limitações sobre isso, o meu não pago já acabou o que eu podia fazer esse mês, eu tenho uma outra conta lá na OpenAI, que é o que a gente usa para fazer testes, essa outra eu pago pelo uso, né? Não estou dizendo para vocês fazerem isso, estou dizendo para vocês abrirem uma conta não paga e entrar lá nesses exemplinhos e ver o que é possível fazer. Eu não falei muito sobre prompts, nem como é que a gente chama a API e tal, mas não vale a pena ficar falando. Melhor entrar lá e ver como é que funciona.